Apesar dos diversos boatos que existem sobre o escritor Howard Phillips Lovecraft, uma coisa é certa: ele não foi um escritor recluso que não se relacionava com as pessoas. Talvez em sua adolescência ele foi muito solitário e enfrentou uma grave depressão que o fez ficar em casa por um tempo. Mas essa reclusão não perdurou, pois hoje existem documentos que provam que ele escreveu milhares de cartas para uma extensa lista de correspondentes. Foi através de muitas dessas cartas que H.P. Lovecraft reuniu autores que contribuíram para consolidar não apenas a sua obra, mas também as bases da filosofia literária conhecida como horror cósmico, que propõe uma filosofia segundo a qual a humanidade se reduz nada mais à poeira cósmica dentro do grande caos de possibilidades e poderes aterrorizantes. Bem-vindo ao canal do Explorando Segredos e Mistérios. Continue ligado, porque logo iremos explorar os segredos por trás dos escritores que, juntos com H.P. Lovecraft, criaram os mitos de Cthulhu. Preparado? Então rola o trailer. Foram os escritores que exploraram o horror cósmico ao lado de H.P. Lovecraft. Esse círculo de Lovecraft foi um movimento literário de escritores, principalmente da chamada Weird Fiction, um estilo que era geralmente publicado em pulp magazines, especialmente a famosa Weird Tales. Além de Lovecraft, ao lado dele estavam entre outros Robert Bloch, August Derleth, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith e Frank Belknap Long. Embora os membros envolvidos tenham participado de uma ampla variedade de gêneros literários, o mais comum entre eles foi o horror, a ficção científica e a literatura de fantasia, particularmente a fantasia épica. Vários subgêneros literários derivaram desse movimento, como o horror cósmico, que consiste em histórias de horror, mas com conteúdo completamente racional e materialista, ou seja, o monstro é um alienígena, mesmo vindo de uma outra dimensão, e nunca é relacionado a um fantasma, demônio, espírito no sentido tradicional. Também surge desse movimento o estilo literário da espada e bruxaria, um subgênero da fantasia épica desenvolvida principalmente por Robert E. Howard, criador de Conan, o Bárbaro, e Clark Ashton Smith, que criou os ciclos de Zotic e Hyperbóreo. O que difere da fantasia heróica tradicional, como aquela criada por J.R.R. Tolkien, por exemplo, é que o herói é mais moralmente ambíguo, a sociedade é muito mais corrupta, pois existem prostitutas, ladrões, tiranos poderosos e cruéis, e os feiticeiros são geralmente vilões que usam de magia negra. E o sexo, óbvio, está muito mais presente, com grandes doses de erotismo. Isso é muito diferente da literatura tolkieniana, onde a sociedade humana é pura e utópica, liderada por reis e mágicos heróicos de grande bondade que enfrentam forças do mal puro, onde um confronto claro do bem e da humanidade é vista sem ambiguidade. Em geral, a conexão dos membros desse movimento se deu de maneira epistolar. Era comum que eles trocassem cartas e compartilhassem ideias e opiniões recíprocas sobre o seu trabalho, assim como o uso de tramas e personagens emprestados. Como, por exemplo, Lovecraft menciona Brunk McMorn, um personagem de Robert E. Howard, dentro do conto The Whisper in the Darkness. Essa troca de ideias foi o que moldou os chamados mitos de Cthulhu. Por exemplo, Clark Ashton Smith contribuiu para o Cthulhu Mitos criando o temível Ubsatla, o deus Tsatoga, a aranha apocalíptica Atlact Nasha e o livro de Abon, escrito por um pré-humano da Hyperbórea que aparece no cânone geral de textos que acompanham o Necronomicon de Lovecraft. Robert Howard contribuiu com a criação do livro O Naugsprechling Kulten para a biblioteca de Lovecraft, que aparece em sua história de terror de Blackstone. Frank Belknap Long trouxe os cães de Kindalus, terríveis criaturas interdimensionais sedentas de sangue. Inclusive acrescentou uma nova entidade ao panteão Lovecraftiano, o elefantino Shaugnarfal. E o mais novo membro do grupo e um dos protegidos de Lovecraft foi Robert Bloch, autor do Star Vampire, dedicado ao seu mentor, onde ele aparece como um cultista de Providence.
Lovecraft retribuiu o favor incorporando Block em seu conto O Morador das Trevas, onde o garoto aparece como Robert Blake. Block também trouxe o livro de Vermes Mysteries para a Biblioteca Amaldiçoada dos Mitos de Cthulhu. August Derleth, que muitos consideram o herdeiro de Lovecraft, contribuiu com os livros Cult of the Ghouls, Shards of Skeleton para a lista de livros proibidos do Mitos, além da criação de 2 deuses, Itaqua, o Wendigo, e Cthugha, o Fogo Primordial. Finalmente, os diferentes autores começaram a desenvolver suas próprias independentes carreiras. Robert E. Howard tornou-se famoso pelos contos de espada e bruxaria, e especialmente seu personagem Conan o Bárbaro, embora tenha criado outros memoráveis seres que foram adaptados para filmes como Red Sonja, Kull e Solomon Kane. Ele também escreveu histórias ocidentais, histórias de detetive e de ficção científica. Smith, que junto com Lovecraft e Howard foi um dos 3 grandes escritores da Weird Tales, também embarcou em outros projetos. Somente Derleth e Robert Bloch continuaram trabalhando com os mitos um pouco mais após a morte de Lovecraft. Bloch ficou muito famoso por sua história, o romance de horror Psicose, que em 1959 Alfred Hitchcock eternizou em um filme, e por outros gêneros literários, utilizando ficção científica e romance. Frank Belknap Long também foi um prolífico autor de horror, fantasia e ficção científica. Produziu vários relatos para a revista Pulp Weird Tales, o principal polo disseminador de estética do horror cósmico nos anos de 1920 e 1930. Estes e outros autores continuaram produzindo contos que sistematicamente criaram uma base para aquilo que é conhecido hoje como horror cósmico e que levou muitos outros autores a continuarem explorando o seu conteúdo. Neil Gaiman a Clive Barker, de Jorge Luis Borges a Stephen King, todos pagaram e pagam tributo a Lovecraft. Ficamos por aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, clique para seguir o canal e acione o sininho para receber mais novidades sobre Cthulhu Mitos e outros universos estranhos criados pelos escritores.